Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Desculpa a demora aí, tá? Hoje foi um dia bem corrido, mas eu queria muito estar com vocês aqui hoje, porque eu gosto muito desse momento, me faz muito bem e acredito que vocês gostem também, né? Então não gosto de perder, a não ser que seja por um motivo de fato que seja impossível, né, de estar aqui. Então, boa noite a todos que estão chegando, um grande abraço. Meia hora de atraso, mas está valendo, né? Quem conseguir assistir, será muito bem-vindo. Vamos fazer nossa prece, pessoal, para iniciarmos, né? Mais uma noite de estudos, elevando o pensamento a Jesus, agradecendo pelas bênçãos recebidas nessa noite, em todos os dias da nossa vida, quando recebemos muito mais do que merecemos, mas tudo aquilo de que necessitamos. Porque a tua bondade, Senhor Jesus, a bondade divina, a bondade dos amigos espirituais é imensa e os nossos débitos também. As nossas necessidades também são imensas. Por isso, Senhor, que a tua luz se esparja sobre todos nós, possa nos alcançar dos lares, a família, principalmente aqueles com mais dificuldade, que possa a tua luz adentrar os corações e os pensamentos, para que todos nós possamos bendizer-te o nome, agradecer-te para sempre todo o auxílio que temos recebido. Pedimos também em benefício dos irmãos que estão com os nomes na área de texto e também aqueles que estão no plano espiritual, que a tua luz os envolva e que eles aproveitem também, juntamente conosco, a radiância da tua luz. Que assim seja, Senhor. Muito bem, vamos lá, né? Vamos para mais um estudo. Nós fazemos estudo aqui todos os dias, né? De segunda-feira o Livro dos Espíritos, às 20 horas. Terça-feira os Mensageiros, né? Hoje, que seria às 20 horas, né? Hoje a gente atrasou. Quarta-feira o Livro Céu Azul, às 9 horas da manhã, quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas, e sexta-feira, Missionários da Luz, também às 20 horas. Então, hoje, o estudo dos mensageiros, nós estamos no 54º dia de estudo, é um livro de André Luiz, através do Chico Xavier. Capítulo 38, hoje, Atividade Plena. O André Luiz está aqui próximo da matéria, estudando com o Aniceto e junto com o Hilário também, o Vicente, que é um companheiro dele, né? Os dois são médicos, antigos médicos da Terra, né? E que se conheceram lá em nosso lar, estão estudando junto com o Aniceto. Então, eles estão na casa da Dona Isabel, que é uma viúva com seus filhinhos na cidade do Rio de Janeiro, e a casa dela é um posto avançado de nosso lar. Fizeram um evangelho no lar, né? Depois do evangelho, os espíritos ficaram ali conversando, os espíritos amigos, né? E começou uma chuva forte, e aí os espíritos que estavam nas ruas, né? O André Luiz, ele viu a movimentação de espíritos ainda muito materializados, né? Tentando escapar da chuva. Então a gente conversou sobre isso na semana passada, né? Então vamos continuar daqui, tá? No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Né? Então, veja bem, porque o salão ali, pelo jeito, é contíguo à casa. É um salão singelo, a casa também é singela, mas pelo jeito é um centrinho espírita, é uma casa ali, né? Um salãozinho que eles usam para atividades espíritas, né?
E os espíritos usam ali como um posto avançado de nosso lar, né? Então a chuva forte, mas parecia que nem tinha chuva, parecia que estava à distância ali, como se tivesse um isolamento ali, acho que até do som, né? Porque eles tinham a impressão de grande distância da chuva torrencial, né? Interessante, né? Os espíritos, né, comentando isso, né? Logo às primeiras horas da madrugada, quer dizer, os espíritos estavam ali, já era madrugada, o movimento intensificou-se, aumentou o movimento na casa. Porque eles chegaram ali de tardezinha, né? Acompanharam o evangelho, depois se alimentaram de alguma coisa, né? Os espíritos, o André Luiz falou, né, que eles se alimentaram após o evangelho e tal. E na madrugada o movimento aumentou. Por que será que o movimento aumentou? O que vocês acham, né? Por que o movimento aumentaria de madrugada? Né? Que os espíritos costumam aproveitar a madrugada para as atividades, né? Principalmente aqui junto à Terra, para conversar com os encarnados, para ajudar, né? Os espíritos protetores, né? Vêm nos buscar fora do corpo, né? Nos tiram, nos ajudam, nos retirando do corpo para acompanharmos eles para algumas coisas, algumas atividades, né? Então aqui o fato é que na casinha da Isabel o movimento aumentou na madrugada, né? Muita gente. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Né? Quer dizer, o que para nós a gente costuma chamar sonho, vai acontecer na casinha da Isabel ali, né? Que são encontros que os espíritos proporcionam, esses trabalhos que eles fazem de encontrar, de trazer encarnados para encontrar, às vezes, determinado espírito, conversarem, resolverem questões, né? Então, o que a gente costumaria chamar de sonho. Por quê? Porque a gente lembra como se fosse um sonho. A gente tem uma vaga lembrança, às vezes tem pessoas que têm um pouco mais de lembrança. Vocês se lembram dos sonhos que vocês têm? Das experiências espirituais que vocês têm? Coloque aí pra gente. Vocês se lembram? Eu me lembro mais vagamente. Quando eu lembro alguma coisa, eu lembro fragmentos. Que às vezes faz um sentido maior e às vezes não faz um sentido tão explícito, tão claro. Eu preciso analisar melhor o simbolismo e tal, né? Mas, felizmente, lembra, né? A Sueli às vezes, a Edna Markovic algumas vezes, alguns, né? A Silvana não sonho com nada. A Ítala lembra. Interessante, né? Como é que varia, né, de pessoa para pessoa. A Eliane Lange eu me lembro com detalhes. A Lúcia muito pouco. Margarida Pires às vezes. A Ana Espina eu lembro muito. Você vê que coisa, né? A Renatinha, lembro de tudo com muita clareza. Muito pouco que não lembro. É interessante, né? Então, você vê como é que varia de pessoa para pessoa. Conforme a capacidade que cada um tenha de desprender-se do corpo e manter certa clareza, certa lucidez, trazendo essa informação para o corpo, traduzir para o corpo a experiência do espírito com uma certa clareza, uma maior ou menor clareza, né? As pessoas que geralmente têm mediunidade, elas costumam lembrar mais, justamente porque o médium é aquele que serve de ponte entre o espírito e a matéria, né? Certo? O médium é aquele que serve de ponto de encontro entre o espírito e a matéria. Então, o sonho e a atividade à noite, ela é isso.
o encontro do espírito, né, da matéria, nós aqui na matéria, com a vida espiritual. Né? Então, geralmente, ele lembra mais. Tá? É um dos indícios até que a pessoa tem mediunidade, é a facilidade para lembrar de sonho. Né? Não é fácil transmitir mensagens. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns contaminados de matéria mental menos digna. Olha que interessante, né? Olha que interessante aqui. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo, né? Quer dizer, uma mensagem instrutiva que os espíritos querem nos transmitir. Não é fácil fazer isso usando qualquer ambiente. Lugar comum, que geralmente está contaminado de matéria mental menos digna, matéria mental deletéria, matéria mental ruim, de qualidade ruim. Quer dizer, não é fácil eles transmitirem mensagens para nós através de ambientes contaminados, né, com matéria mental ruim. Vê que interessante, né? Por isso das casas espíritas, por isso, né, dos templos vários, por isso, né, dos ambientes que precisam estar preparados, até as nossas casas, que precisam ser preparadas para isso, através do evangelho no lar, através da boa leitura, da meditação, através da prece, né, da mentalização positiva. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Né? Que é o que a gente estava falando. Quer dizer, por outro lado, nesses ambientes edificantes, né? Você acumula, você tem uma acumulação, um acúmulo de forças mentais positivas. Do que a gente pensa, do que a gente fala, está tudo impregnado do nosso magnetismo, impregnado da nossa vibração. Nós imprimimos nos ambientes as qualidades morais, boas ou ruins, que nós temos. Então, o meu quarto, principalmente, ele vai ter muito as minhas características vibratórias. A minha casa vai ter muito as características vibratórias da família. Entendeu? Então, é assim que nós vamos criando uma personalidade vibratória, uma identidade vibratória, né? Tá? E que impressiona o ambiente. Né? Renatinha, o que é matéria deletéria? São elementos, são partículas que nós emitimos, porque nós nos alimentamos, nós recebemos energia e nós produzimos matéria mental. Nós arrojamos de nós partículas que são reais. São reais. Nós produzimos matéria mental. Matéria da mente. Nós produzimos formas, pensamento, palavras, né, que impressionam o ambiente, que tem também partículas que saem da nossa boca, né, do que a gente fala, e cria coisas boas e cria coisas ruins. Ok? Então levam características boas e ruins nossas, dependendo do que predomina. Certo? E essa matéria mental ruim é uma matéria que faz mal, que nos deprime, que nos angustia, que nos deixa inquietos, ansiosos, nervosos, descontrolados, né? Certo? Desequilibrados de um modo geral. Tá? Então isso dificulta ambientes assim. É muito difícil eles transmitirem mensagens edificantes para a gente, né? Certo? Ok. Então vamos lá.
Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé sob o amparo de braços carinhosos. Né? Então, o André Luiz ele observou, né, que muitas das pessoas que iam chegando, porque foi enchendo de gente lá, né? Muitas das pessoas chegavam convalescentes, titubeantes. Por quê? Certamente muitas adoecidas no corpo, enfraquecidas. Né? Também um certo despreparo pode ocasionar isso, falta de hábito nas saídas do corpo, né? Falta de costume nesse tipo de atividade. Né? Então a pessoa não se exercitou ainda suficientemente para esse tipo de desenvoltura no plano espiritual. Não é uma pessoa desenvolta ainda para esse tipo de atividade. Tá? Mas aqui creio ser mais a questão de doença mesmo, né? De enfraquecimento e tal. Né? Algumas se mantinham de pé, sob o amparo de braços carinhosos. Não é? Certo? Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Né? Então, essas que apareciam lá mais debilitadas, né, que o André Luiz viu, eram encarnados a se valerem do desprendimento parcial. Né? Todos nós, quando nos preparamos bem, né, quando estamos com a vontade de receber ajuda, né, com a necessidade, estamos buscando, querendo o auxílio espiritual, todos nós somos auxiliados. E podemos muitas vezes sermos encaminhados para hospitais, para grupos terapêuticos, para clínicas várias de tratamento na espiritualidade. Conversarmos com espíritos que nos ajudem, né? Espíritos sábios e generosos que nos amparam. Tá? Então estavam ali, né? A casa da... né? São pessoas que estavam ali para serem ajudadas, né? Na casa da Isabel. Você vê a importância da casinha dela, né? Reconheci, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos. Né? Então vamos lá. Reconheci, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão os encarnados, né, que estavam chegando ali, trazidos, né? Muitos não compreendiam com precisão o que se lhes desejava dizer. André Luiz percebeu a dificuldade dos encarnados de compreender aquilo que os espíritos amigos estavam tentando dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos. Né? Você vê a necessidade, né? Eles estavam todos em necessidade, né? Em grande necessidade. Por isso que estavam sendo levados para ali. Né? Se não estivessem precisando, né? Talvez não estivessem ali, mas estão precisando. Né? Então eles levam as necessidades deles. Né? Sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. O André Luiz estava estranhando, ele estava observando para aprender, né? Mas ele estranhava tudo aquilo, né? Ele achava estranho, ele achava diferente, né? E de fato, né? Deve ser diferente mesmo a gente ver tudo isso acontecer assim. É fácil a gente ler a respeito, mas a gente participar e ver acontecer deve ser bem diferente mesmo, né? Então os encarnados sorriam infantilmente. Aquele sorriso meio sem lucidez, né? De quem está meio grogue, né?
Deve ser algo parecido com isso, né? Aquele sorriso de quem está meio do grog, né? Tá rindo de qualquer coisa, né? Então sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção, né? Tinha boa vontade, mas grande dificuldade. Alexandre, por que essa dificuldade? Falta de preparo, falta de exercício. Mas qual preparo? Qual exercício? Preparo mental, emocional e vibratório, né? Através do estudo sério. O estudo sério não é brincadeira. O estudo sério sobre espiritualidade, exercícios de espiritualização, né? Exercícios de espiritualização não são teoria barata, né? São necessidades do espírito imortal. São necessidades de cada um de nós. Nós temos necessidade disso. Para adestrarmos a nós mesmos na vivência espiritual. Porque vivemos a vida material é uma coisa, mas termos desenvoltura na vida espiritual, com discernimento, com clareza, com entendimento do que está acontecendo, né? Com facilidade de movimentação, porque o perispírito está acostumado com esses ambientes elevados, esses ambientes positivos, né? Quer dizer, tudo isso é preparo mental, emocional, espiritual, perispiritual, tá? Então vocês que estão estudando aqui todos os dias com a gente e que querem as noites também tornarem mais produtivas, é só pedirem: Senhor Jesus, me ajuda. Eu quero transformar essa teoria em vivência, eu quero transformar em socorro. Tanto o socorro que eu possa receber, quanto o socorro que eu possa dar também. Eu quero ser ajudado e quero ajudar. Eu quero aprender e quero ensinar. Eu quero amar e quero ser amado também. Eu quero receber os benefícios, para que eu tenha uma vida mais plena, para que eu tenha uma vida mais equilibrada aqui na Terra. Entendeu? Então, todos aqueles que demonstram esse desejo, que têm essa seriedade perante a vida e perante a vida espiritual, com certeza são aproveitados, são muito bem encaminhados nesse sentido, tá? Porque é tudo que os espíritos querem de nós, né? É tudo, eles querem que a gente desperte. Eles querem que a gente desperte para a vida imortal, né? Sabendo que a vida material é apenas uma passagem, né? Para a vida verdadeira, né? Certo? A Jerusa também ter conhecimento, sim. O conhecimento é muito importante, né? Conhecimento e desenvolver o sentimento elevado junto com a prática, né? A prática do bem em toda parte, de todas as formas possíveis, né? A Mônica pedir toda noite que sejamos levados para o estudo, trabalho e tratamento. É isso aí. A nossa relação com a noite, com o dormir, deve ser essa. A nossa relação deve se basear no firme propósito de irmos para as atividades no bem. Não é de estarmos assim, conforme o vento soprar. Não. A gente não pode dormir assim, conforme o vento soprar, para o lado que for eu vou, e com a cabeça assim, né? Tanto faz. Nós temos que dormir com o firme propósito das atividades no bem. Com a disciplina mental e emocional de quem quer, de fato, estar na companhia dos amigos espirituais, que são os nossos verdadeiros amigos, né? Então a gente tem que dizer para a gente mesmo, toda noite, nas nossas preces: Senhor, eu quero, eu preciso, me ajuda, porque eu preciso, né? Eu quero estar na companhia do meu amigo espiritual, meu espírito protetor, né? Aqueles que me amam, aqueles que me cuidam, eu quero estar com eles, é com eles que eu quero estar, me ajuda a fazer isso, né? A Bárbara: já dormi muito mal e acordei revigorada.
Creio que foi a espiritualidade cuidando. Ah, com certeza. É. Então ajuda muito, pessoal. Muito da nossa melhora tem a ver com o sono. Muito os processos de ajuda, os processos de melhora, muito tem a ver com o sono, com o bom aproveitamento do sono. Tá? Então, vamos lá. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Os espíritos encarnados, disse ele, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Ele está dizendo que nós, quando reencarnamos, quando mergulhamos na matéria, assim que vai se consolidando a ligação dos laços físicos, né, vão se fortalecendo esses laços, a infância, são períodos mais frágeis, nós estamos ainda nos enraizando na matéria. São períodos ainda mais frágeis. E nós estamos ainda nos acostumando com a realidade material, não é? A criança ainda está muito na fantasia, tá, né? Vai chegando a juventude, ainda está meio na fantasia, meio na inconsequência, ainda não entendeu direito a seriedade de algumas coisas, tal, né? Depende de pessoa para pessoa. Mas à medida que vai se intensificando a nossa vivência material, nós vamos ficando sob a ação imperiosa da matéria. Tá? Nós vamos ficando sob a ação imperiosa da matéria, sujeitos às leis do esquecimento, às leis que vigoram na matéria, né? Não quer dizer que a gente não possa exercitar uma vida mais espiritualizada mesmo na matéria. Esse é o nosso objetivo aqui. Esse é o objetivo de qualquer casa espírita, esse é o objetivo dos livros espíritas, esse é o objetivo dos estudos espíritas, né? Proporcionar uma vivência mais espiritualizada mesmo na matéria. Mas o que ele está dizendo é que há que se superar muitas barreiras, né? Há que se abrir espaços ali, clareiras, né? Dentro da nossa mente, no nosso cérebro, na nossa vida, no nosso tempo, na nossa boa vontade, há que se abrir espaços para que surjam vivências espirituais mais significativas. Porque senão a gente fica ali só matéria, só propósitos materiais, só buscas materiais, totalmente absorvido. Não é assim que acontece? Totalmente absorvidos pelos interesses materiais, né? Certo, pessoal? Então, entre eles e nós, existe um espesso véu. Tá vendo? Entre os encarnados e nós, espíritos, né? No caso ele está falando, existe um espesso véu. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Então, olha só que interessante. A mesma coisa que há um problema é também a solução, né? Porque está dizendo, olha, entre eles e nós tem uma muralha das vibrações, que são as vibrações da matéria. O cérebro material, o corpo material, é tudo mais denso, é uma resistência ao conhecimento integral do espírito, à memória integral do espírito, a lembrança de outras vidas. Então a gente renasce e a estrutura material, ela é uma resistência, é um bloqueio para a lembrança integral do espírito imortal. Então aquilo que é um problema, de certo modo, porque bloqueia, dificulta muito a relação com a vida espiritual, mas é o que permite a gente esquecer do passado e começar de novo. É isso que ele está dizendo. Sem a obliteração temporária da memória, sem ficar tampada temporariamente, né? Inacessível temporariamente, a memória integral, não se renovaria a oportunidade.
Como assim não se renovaria? Porque se a gente lembrasse exatamente quem a gente foi na última encarnação, por exemplo, a gente acabaria sendo a mesma coisa nessa. Entendeu? Há uma tendência a fazermos do mesmo jeito, apenas darmos continuidade ao que foi a última. E a ideia não é essa. A ideia é recomeçarmos uma nova identidade, nós estruturamos uma nova identidade para essa encarnação, eu estou dizendo, não uma nova identidade espiritual, mas uma nova identidade para vivermos essa vida. Vamos estruturar a nossa personalidade para essa existência, né? Vamos ter uma nova família, vamos ter uma educação nessa família, vamos ter vivências num grupo social, em uma escola ou em algumas escolas específicas, vão ter uma história específica para essa vida. Isso é o que permite eu mudar bastante da encarnação passada, porque eu não tenho clareza sobre o passado, né? Certo? Faz sentido, né, pessoal? Tá? Então, ao mesmo tempo, aquilo que é dificuldade é também solução, né? Porque é um grande remédio para a gente o esquecimento do passado. Hoje está mais quente, eu estou só na aguinha aqui. Dá-lhe água. Falando e bebendo, falando e bebendo. Está mais quente, né? Hoje está quente em toda parte. Ai, ai. Ana Luzia, os meus bebês de 4 patas já conhecem a voz do Alexandre. A bicharada toda me conhece, viu? Os cachorrada, gato aí, eles tudo me conhecem aí. Eles costumam participar do estudo aí com vocês, né? A bicharada. Isso é bom, eu gosto dos bichinhos. Tomara que eles gostem de mim também, né? Certo, vamos lá? Então, continuando, né? Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, se a percepção fosse francamente aberta, se o campo espiritual, né, o nosso campo, o campo deles, né, fosse francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Vocês estão vendo o que o Aniceto está dizendo? Que se eles nos percebessem de modo mais aberto, mais franco, mais claro, mais límpido, eles ficariam dependentes de nós. Eles grudariam em nós e ficariam parasitando a nós. Eles ficariam como que parasitas em torno de nós. Dependentes, ele quer dizer. Vocês entendem? Aí a gente ia querer saber do instrutor, ia querer saber do guia. Saber do guia, né? Do guia, o que que eu faço, o que que é melhor, que caminho que eu tomo, não sei. A gente ia estar querendo consultar toda hora os espíritos. Se a gente visse ele ao nosso lado, eles ao nosso lado, né? A gente ia querer toda hora ficar perguntando e... É isso que ele está dizendo aqui. E isso, essa dependência, ela atrapalharia, ela prejudicaria a nossa evolução. Ah, Alexandre, eu acho que não, porque aí os espíritos diriam o que a gente tem que fazer, aí a gente já sabia o que tem que fazer, não, mas não é assim. Sabe por quê? O que os espíritos querem é que a gente aprenda a pensar pela nossa cabeça. Eles não querem nos ver inseguros, dependentes. Eles querem nos ver seguros, seguros baseados no entendimento, no estudo, na compreensão do que a gente pode compreender, através dos livros, dos estudos, das conversas, das experiências. Eles querem que nós saibamos o preço da evolução, que nós saibamos o preço do entendimento,
Que nada vai vir barato pra gente, nada vai vir de mão beijada. Eles não querem ficar dando coisas de mão beijada pra gente. Porque eles sabem que a gente nem valorizaria aquilo que vem de mão beijada. Porque nós somos assim, a gente não valoriza aquilo que vem muito fácil pra gente. A gente valoriza aquilo que a gente conquista. Aquilo que a gente se esforça, aquilo que a gente investe. Geralmente a gente acaba desconsiderando aquilo que vem muito fácil para a gente. Porque a gente acha que aquilo não tem valor. Se foi dado tão fácil, é porque não tem muito valor. Entendeu? É assim. E eles sabem disso. Eles sabem da nossa psicologia, do nosso modo de lidar com as coisas. Eles sabem. Entendeu? Nós temos que saber o valor das coisas. Nós temos que aprender a dar valor às coisas. A priorizar aquilo que tem valor real. Né? E é por isso que eles não ficam... Lógico, eles tentam nos intuir, eles tentam nos inspirar, tentam. Mas como que a gente consegue ouvir as intuições deles? Como que a gente consegue ouvir das inspirações? É com o nosso esforço evolutivo, vibratório. Quanto mais a gente estuda no bem, quanto mais a gente pratica o bem, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente melhora os hábitos, mais a gente eleva o padrão e a gente consegue captar melhor as intuições. Aí sim, está havendo esforço. Agora, eu cruzar os braços, não fazer nada de bom na minha vida e querer que os espíritos fiquem dizendo... O que eles vão dizer pra gente se aquilo que a gente sabe que tem que fazer a gente não está fazendo? Entendeu? A gente nem aceitaria bem o que eles falariam pra gente, porque aquilo que a gente sabe que tem que fazer de bom, muitas vezes a gente não está fazendo. Né? Então, eles querem que a gente vá galgando os patamares na base do esforço, do investimento, do crescimento, da evolução. E aí nós temos que saber do custo de tudo isso. Temos que abrir mão de certas coisas, temos que priorizar, estabelecer metas, precisamos investir. Quem investe mais nessa área vai recolher mais e vai conseguir mais resultados. Quem investe menos vai conseguir menos. E assim é a lei para todos, não tem privilegiados. O conhecimento é o prêmio dado, né? O crescimento, a evolução é o prêmio dado àquele que justamente mereceu. Né? Aquele que justamente mereceu, certo? Então é assim, é isso que eles querem, né? Por isso que ele fala, né? Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam e esqueceriam, né? As obrigações imediatas, que a gente ficaria... vamos deixar que os espíritos vão dizer, né? Vamos deixar que eles vão me trazer recursos, vamos deixar que eles vão resolver tudo para mim, né? Eu vou ficar num parasitismo, né? Prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Por quê? Porque nós não deixamos que eles estejam lúcidos o tempo todo ao nosso lado. Raramente a gente permite que eles estejam lúcidos ao nosso lado. Entendeu? Porque eles precisam ter mais foco na matéria aqui, mais foco na experiência material, né? Nos estudos espiritualizantes, na prática no bem, trabalhar com a mediunidade, sim, ok, mas sem transferir responsabilidades para o plano espiritual. Né? Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes e enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Né? Na maioria dos casos, eles permanecem vacilantes e enfraquecidos. Quer dizer, nós, né, quando temos oportunidade de estar com eles, nós nos mostramos vacilantes e enfraquecidos por falta de preparo. Podemos nos preparar melhor, né? Aí ele chamou a atenção para uma jovem encarnada que foi trazida ali para a casa da Isabel para conversar com a vozinha dela, com a vovozinha dela, né? Então nós vamos ver a conversa aqui.
Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta, lânguida e palidíssima, né? Quer dizer, a vozinha estava espiritual, estava conversando com a neta encarnada, levada ali, né? E a neta estava ali meio mole, meio lânguida, palidíssima, meio fraca, né? E a senhora anciã, né, ela estava abraçada à neta, né? Nieta, era o nome da neta, né? Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Né? Então está dizendo para a neta dela, olha, não dê tamanha importância às dificuldades, aos obstáculos. Tem pessoas te perseguindo? Esquece as pessoas que estão te perseguindo. Não dê muita importância a elas. Não fique cultivando ódio. Olha a instrução. Serve para todos nós, né? Quando estivermos passando alguma situação assim, né? A ninguém odeies. Não fica cultivando ódio. Se você ficar cultivando ódio, você está fazendo mal a você mesma, né? Aqui sou eu que estou falando, tá? Né? A ninguém odeies. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Tem a coisa mais importante do que isso para nós? Não tem. Conserva a tua paz espiritual, tua paz de espírito profunda. Deixa para lá, né, Rajane? Deixa para lá. Por quê? Porque as coisas têm, aí eu abro parênteses, as coisas têm o valor que a gente dá a elas, pessoal. As palavras que falaram, as atitudes, é o valor que você vai dar daquilo, é o significado que você vai dar daquilo. Se você não der um valor muito grande, aquilo não vai ter valor nenhum para você. Aquilo não vai mexer com você, te atormentar se for uma coisa injusta, uma coisa, né? Conserva a tua paz, né? Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. Né? Quer dizer, tua mãe não pode te ajudar agora. Não sei como é que é a situação da mãe dela, tá? Mas nem vão falar aqui também. Mas a vovó não te esquecerá. Eu estou aqui para te ajudar. Tua mãe no momento não tem condição de te ajudar, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui te falando com você. Né? A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Né? Então o que está acontecendo? Certamente a jovem Nieta está sendo objeto de alguma calúnia. E está se deixando envolver pela energia dos caluniadores, né? Então ela está se deixando desequilibrar, porque ela está dando muito valor a essa situação. Tá? E a vozinha dela está preocupada e está tentando ajudar, né? Então ela está dizendo, a calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. Porque aquilo que é mentira não se sustenta. Né? Essa serpente, a calúnia, que é uma serpente, né? Que ela está usando uma imagem aí, né? A calúnia é uma serpente que, se a gente ficar firme, forte, tranquilo, nós veremos que a breve tempo essa serpente ela vai demonstrar que não tem vida própria. Ela não tem sustentação. Porque se é uma calúnia é porque não é verdade. E se não é verdade, não tem sustentação. Toda mentira tem perna curta, né? Toda mentira se desfaz. Pode demorar mais ou menos, mas se desfaz, né? Certo? Edna Marcovitz, isso já aconteceu comigo, até que percebi que não valia a pena sofrer por algo que estava fazendo muito mal a mim mesmo, né? Então. É isso aí. Né? Aí é hora que precisa o auto-amor, né? É hora que a gente precisa voltar para nós mesmos, para nossa casa.
Porque às vezes a gente perde o endereço de nós, a gente perde o endereço da nossa casa e a gente fica grudado na pessoa que está falando mal de mim, que a pessoa não pode fazer isso, aqui. Mas a pessoa que está falando mal de mim é problema dela, não é meu. O meu problema é o que eu faço da minha vida. Né? Quer dizer, se a pessoa está falando mal de mim, está me caluniando, é problema da pessoa, não é meu. Né? Porque ela que está errando. O meu problema é continuar agindo da forma correta, né? Certo? O problema não é o que fazem contra mim, o problema é o que eu faço. Né? Porque é isso que depõe contra mim, é o que eu faço, né? Tá? Ok? Aí continuando, né? Aí a velhinha continua falando para ela, é víbora de brinquedo, a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. A calúnia, né? Quando a gente enfrenta de modo firme, tranquilo, resoluto, a gente vê que não tem vida própria, como se fosse um brinquedo que se quebra como um vidro, né? No esforço das nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Né? Quer dizer, ao invés de a gente se amedrontar e a gente odiar, né, pela existência da calúnia, que não tem fundamento, né, mas está sendo proclamada como uma verdade, vamos dizer assim. Né? Mas se a gente não der importância para isso, né, vai se quebrar essa calúnia e nós vamos ficar aí com a virtude de ter se tornado mais forte, de ter resistido, de ter compreendido, de ter perdoado, de ter tolerado, então, né? Aquilo nos faz mais fortes, né? Se a gente suporta com compreensão, né? Certo? Vamos lá. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Né? Porque afinal de contas, para que serve o perdão? Para que serve a compreensão? Para que serve a tolerância, a paciência? São para os momentos de serenidade, de tranquilidade, de paz, ou são para os momentos de desafio, os momentos de perturbação, os momentos de calúnia, né? Não são para esses momentos? Porque os momentos tranquilos, a gente não precisa exatamente da paciência, né? Da compreensão, da resignação, do perdão, não precisa, né? Ou precisa menos, né? Agora, nos momentos difíceis, é para esses momentos que servem as virtudes. As virtudes servem para os momentos de necessidade. Porque é onde elas são colocadas à prova. Você acha que tem paciência? Então vamos ver. Vamos ver essa prova aí, como é que você age. Você acha que você é bondosa, generosa, que você perdoa? Vamos ver então essa prova aí que você vai passar. Vamos ver como é que você vai passar. É quando a gente vai auferindo, é quando a gente vai medindo o quanto que a gente já evoluiu e o quanto ainda nos cabe evoluir. O quanto que a gente já aprendeu, já desenvolveu e o quanto nos cabe aprender e desenvolver ainda. É um termômetro, né? O Emmanuel tem uma frase muito bonita que diz assim, que a prova é o teste da fé que a gente afirma possuir. Né? Que a prova que a gente passa, né? Qualquer provação, é o teste da fé que a gente afirma possuir. A gente fala assim, tem fé? Ah, eu tenho muita fé. Aí vem uma prova para testar se a gente tem fé. Porque na hora da dificuldade é que a gente mostra se tem fé mesmo ou não. Se a gente começar a se desesperar, se afligir, odiar, é porque a gente não está ainda bem estruturado em termos de fé. Né? Então, tudo bem. Vamos estruturar, vamos nos fortalecer. Né? É importante que essas coisas vão aparecendo para que a gente perceba o que nos cabe realizar, né, de melhoria. Né? Foi para isso que Jesus nos deu exemplo, né? Justamente para que
a gente usasse nos momentos críticos, nos momentos, né, que desafiam a nossa capacidade, né, que testa a nossa capacidade, né? A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos, estavam cheios de pranto. Ela não estava respondendo, mas estava chorando, né? Estava sofrendo, alguma coisa estava atormentando ela. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Então a velhinha estava com ela, abraçada e conversando, né? E ela estava chorando, mas demonstrando uma consolação muito grande, né? Com o que a sua vozinha estava falando, né? Certo? Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo? Perguntei, intrigado, ao nosso orientador. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior a ela, superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Tá? Então, sendo a avó superior e ela inferior, quer dizer, há uma relação hierárquica de evolução, baseada na evolução, a avó tem uma condição superior a ela. A avó é mais desenvolvida do que ela espiritualmente. Então, a avó é superior a ela, né? E examinando a condição dos planos da vida, né? Porque a avó está numa condição espiritual e a neta está encarnada. Então está numa condição mais precária, né? Concluindo, né? A jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Isso quer dizer o quê? Que a vozinha dela tem uma ascensão espiritual sobre ela. Tem uma força de influência sobre ela. A gente diria até tem uma força hipnótica sobre a neta. Entendeu? Porque a neta, pelo jeito, gosta da avó, né? Encontra consolo na avó. Poderia ser diferente, mas isso acontece. Ela tem apreço, né? Está recebendo o consolo da avó. E a avó usa a influência que tem sobre a neta, a influência positiva, para ajudá-la a vencer essa prova. Tá? Então a neta está sob o domínio espiritual da benfeitora. Tá? Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, que é mantida pelas duas. Há uma ligação magnética, vibratória, né? Salientando-se, porém, que a vovó, a amiga, detém uma ascendência positiva. Né? As duas estão ligadas, existe um vínculo energético, magnético, mas a vozinha tem uma ascendência, ela influencia mais a neta do que é influenciada pela neta. Isso é que é a ascendência, né? Ela tem uma força maior sobre a neta do que a neta sobre ela. Tá? A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Né? Ela não está tendo clareza, lucidez, ouvindo tudo, entendendo tudo claramente. Não. Tá? Não esqueçamos que o desprendimento do sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. Quer dizer, mais importante ali é a ligação afetiva, vibratória, não exatamente o que está sendo dito. Não são as percepções sensoriais e o entendimento perfeito do que está sendo dito, mas é a sensação de amparo, é o envolvimento da vozinha, é o aconchego, a energia boa, né? É uma união de almas ali. É um fenômeno muito mais de amparo espiritual, de união de almas, do que um processo muito racional, intelectual, não. Tá? Certo?
Então, assim, para nós aqui, visão, audição, as percepções, elas vêm do plano espiritual para a matéria, a gente é tudo fragmentário. A gente tem fragmentos. Até quando a gente acha que percebeu tudo, que viu tudo do sonho, que lembra de tudo, é muito pouco daquilo que foi vivido à noite. É quase nada. Entendeu? É que a gente acha que viu tudo, que ouviu tudo, que lembrou de tudo. Mas é muito pouco diante das horas que a gente passa lá. Teve muito mais coisa. Entendeu? É que a gente guarda só alguns fragmentos, que para nós já parece muito, né? Mas não é. Tá? A Rejane, como deve ser maravilhoso ter alguém assim, né? Que nos ampare espiritualmente. Todos nós temos, Rejane. Todos nós temos. Nós podemos não nos lembrar, assim, porque talvez não seja para lembrar. E talvez a gente possa até pedir, Senhor Jesus, me ajude a lembrar, né, do meu contato com as pessoas queridas, amadas do plano espiritual. Porque os espíritos falam para nós, peça, muitas e muitas vezes já ouvi isso, vocês não se lembram, né, das coisas que a gente vive à noite, das coisas que a gente conversa à noite, mas antes de dormir, peçam para se lembrarem das coisas edificantes, das coisas boas que a gente vive. Eles falam para nós. Peçam. Porque tem uma parte que é nossa, né? Tem uma parte que é de predisposição nossa, de interesse nosso. Tem uma parte que é demonstração de interesse nosso, de vontade, que é aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Da gente toda noite, Senhor, eu quero, eu preciso, me ajuda aí, dá uma força aí para nós. Né? Então os espíritos, na medida do possível, diante do nosso interesse, diante da nossa busca, do nosso desejo, eles vão nos ajudando magneticamente para que a gente traga pequenos fragmentos, vão observando como é que a gente reage diante desses fragmentos, se a gente lida bem com essas experiências. Porque eles não são bobo nem nada, né? Eles vão vendo se aquilo realmente está ajudando, se a gente está trabalhando bem com essas lembranças, com esses fragmentos, ou se a gente está criando mais aflição e ansiedade, entendeu? Aí é parte nossa, é como que a gente lida com as coisas que nos acontecem. Aquilo que eles vão nos dando, é que nem a parábola dos talentos, né? Eles vão nos dando recursos, vão vendo como é que a gente aplica esses recursos. E se estiver indo bem, eles vão dando mais condições, né? Tá? Certo? Aí só para terminar, vamos dar uma paradinha, porque ainda tem um bom tanto aqui, pessoal, tá praticamente na metade aqui, tá? Então vamos dar uma paradinha, né? Só para terminar esse último aqui, ó. A jovem está recebendo consolações positivas, de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Ela não vai se lembrar de modo integral de tudo que foi falado. Tá? Vamos dar uma paradinha aqui, aí na semana que vem a gente continua. Tá? Isso é muito importante para nós. Né? Traz esclarecimentos muito grandes a respeito de algumas coisas que já aconteceram, ou que têm ocorrido com a gente, né? Com vocês, tal, tá? Então vamos fazer a prece, né? Vamos agradecer novamente as bênçãos do alto, porque somos agraciados por essas informações, por essas energias que nos envolvem, vindas de muito longe, vindas de planos superiores, e que caem sobre nós como uma cachoeira de luz, uma cascata de bênçãos, sobre os nossos lares, corpos e almas, iluminando, protegendo, limpando, harmonizando a tudo e a todos, desfazendo obsessões,
desligando conexões mentais, desfazendo hábitos infelizes, para que nós possamos sentir a leveza, a paz, a liberdade do espírito que vive uma vida elevada. Ajuda-nos, Senhor, porque é o que nós queremos viver. Ajuda-nos a lembrar das experiências da noite, do sono, do sonho. As experiências que sejam produtivas para nós, que sejam importantes, que sejam estímulos positivos para a nossa existência. Muito obrigado, Senhor. Dispensa-nos na tua paz e que possamos permanecer contigo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos, tá? Amanhã a gente tem estudo aqui às 9 horas. Amanhã nós faremos mesmo, tá? Estaremos aqui, tá bom? Então, bom descanso para todos e até amanhã, né? Com a ajuda de Deus. Na quinta-feira temos estudo às 20 horas, tá bom? Um abração, pessoal. Até mais.